Olá, eu me chamo Isabela Augusto e sou estudante da Universidade Federal Fluminense. No último semestre de 2023.1 e no atual semestre de 2023.2, tenho sido monitora da disciplina de Teoria Microeconômica 2. Neste projeto de monitoria, tive como docente orientadora a professora Patrícia de Mello Brita Bastos, que foi essencial nesse processo, me dando todo o suporte na resolução de questões e na resolução de dúvidas também. Durante a graduação, o aluno tem a oportunidade de participar de diversos projetos de extensão, inclusive da monitoria. Na monitoria, de forma especial, a gente tem a oportunidade de ensinar para um outro aluno, auxiliar esse outro aluno com o conhecimento que nós já obtivemos em outro momento. E dessa forma, nós, como monitores, temos maior fixação desse conteúdo, porque a gente tem que aprender mais uma vez para conseguir ensinar. Eu acredito que a disciplina de Microeconomia 2 seja de extrema importância para o discente de economia, uma vez que o aluno tem contato com importantes conteúdos para a formação do economista, como tipos de mercado que existem, como uma empresa pode maximizar seu lucro, as formas que a firma tem de capturar o excedente do consumidor e entre outros assuntos. Meu objetivo nas monitorias são sanar possíveis dúvidas dos alunos, resolver exercícios da bibliografia básica e também das listas de exercícios disponibilizadas pela professora, reforçar a aprendizagem que eles obtêm dentro de sala de aula e, além disso, mostrar para os alunos por que a disciplina, por que esse conteúdo é importante para a formação profissional deles. A metodologia que usei para as monitorias foi de fazer resumos semanais sobre os conteúdos que os alunos aprendiam dentro de sala de aula. Eu também gostava de levar exercícios tanto da bibliografia básica quanto das listas que a professora Patrícia disponibilizava. Após a conclusão de capítulo, sempre disponibilizo para os alunos um resumo didático para servir como suporte de estudo. Além disso, sempre busco ouvir as demandas dos alunos, perguntar qual a maior dificuldade deles e por quê, tentar entender de onde vem essa dificuldade para eu conseguir ter uma monitoria mais eficiente e conseguir sanar a dúvida deles de forma mais rápida, mais eficiente e que seja bom tanto para mim, como monitora, quanto para os alunos. Durante o projeto de monitoria, me foi destinado a dar uma parte do conteúdo da disciplina. Junto com a professora Patrícia, nós decidimos que eu ficaria responsável pelo capítulo de determinação de preço com poderes de mercado. E essa aula foi de extrema importância para mim e para os alunos presentes, que demonstraram super interesse no conteúdo. No final dessa aula, eu resolvi fazer um quiz online com os alunos para ver se eles realmente absorveram o conteúdo. Essa dinâmica teve uma ótima aderência de todos os alunos que estavam presentes. Ao todo, 13 alunos frequentaram a monitoria pelo menos uma vez. Desses alunos, 12 obtiveram aprovação e apenas um obteve reprovação como resultado final. Após o encerramento da disciplina, disponibilizei para os alunos um formulário para respostas de forma anônima para receber um feedback sobre a monitoria, onde 9 alunos responderam e todos demonstraram que estiveram satisfeitos com o meu desempenho como monitora. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer à professora Patrícia por todo o apoio durante o projeto de monitoria. Agradecer também à coordenação e ao departamento do meu curso e também ao coordenador de monitoria pela excelente oportunidade. Prezada banca da 25ª semana de monitoria. A apresentação e relato de vídeo é da discente Ana Beatriz da Costa Moura, sobre orientação do docente Francisco Mário Fonseca de Azevedo, das disciplinas de aspectos da microeconomia e aspectos da macroeconomia, do Departamento de Ciências Atuariais e Finanças da UF, do curso Ciências Atuariais. As disciplinas de aspectos da microeconomia e aspectos da macroeconomia são do primeiro período e segundo período, respectivamente, e são disciplinas obrigatórias para os alunos. Os objetivos seriam para o aluno eles estarem preparados para o futuro acadêmico e profissional deles e entenderem a importância da matéria, das duas matérias, para a vida profissional deles e também buscando sempre o melhor resultado acadêmico deles. Para a monitora, essas habilidades são de aprofundamento do conhecimento das matérias e também a habilidade interpessoal, porque ao você ensinar o aluno, você acaba ganhando muito aprendizado também e um crescimento pessoal enorme para os monitores. Os objetivos da monitoria seriam o esclarecimento de dúvidas, resoluções de exercício e também o aprofundamento do aprendizado deles,
Então, quando a gente esclarece as dúvidas, ajuda eles a terem uma relação maior com a matéria, e ao realizar exercícios, a gente está botando em prática o que foi aprendido e também vendo quais seriam as dúvidas e como melhorar. A metodologia, a gente usa o e-mail e o WhatsApp como ferramentas de comunicação, mas também a gente acaba utilizando para tirar algumas dúvidas ou algumas resoluções de exercício. Mas a monitoria também é realizada presencialmente. A gente marca encontro com os alunos. Normalmente pode ser em grupo ou só o aluno, mas seria mais para tirar algumas dúvidas pontuais sobre a matéria e algumas dúvidas que não foram sanadas de forma online. Então, alguns resultados parciais que temos são a melhoria nas notas e desempenhos acadêmicos. Os alunos que procuram a monitoria, eles acabam passando de uma forma mais tranquila na matéria, por eles estarem acabando gostando da matéria e desenvolvendo uma relação mais pessoal com a matéria. O desenvolvimento de habilidades de estudos, como eu disse anteriormente, a gente pega o primeiro e segundo período, é o primeiro ano do aluno dentro de uma graduação. Então, desenvolver essa habilidade de estudo logo no primeiro ano é muito importante, tanto para o curso em geral, mas também para desenvolver uma vida profissional exemplar. Desenvolvimento de habilidades de comunicação, tanto para o monitor quanto para o aluno, é importante saber explicar, saber entender e ver se está dando certo a explicação, se como que está sendo, então acaba ajudando muito nisso, na comunicação deles. E habilidades, por exemplo, na nossa disciplina temos aspectos de álgebra. Então, ter essa contribuição ajuda nisso. Sobre o fortalecimento do engajamento acadêmico, a gente pode pegar a semana acadêmica, que acaba que mesmo na monitoria, não sendo diretamente da matéria, muitos alunos procuram para entender como que faz e tal, principalmente por ser o primeiro ano do aluno. Aqui são algumas referências utilizadas no curso e na monitoria. A gente utiliza esses materiais para explicar e utilizar como base para estudo. Desde já, obrigada. Prezados, sejam bem-vindos à apresentação do relato em vídeo da discente Priscila Carvalho Strejésilo Costa para a 25ª semana de monitoria. Sou monitora da disciplina de Cálculo Financeiro Aplicado Atuária, ministrada pelo professor Francisco Baroni. A apresentação está dividida da seguinte forma: introdução, motivação, objetivos, metodologia, resultados e referências. Cálculo financeiro é uma disciplina do terceiro período do curso de Ciências Atuariais da UF e faz parte do quadro obrigatório das disciplinas. É uma das disciplinas extremamente importantes para a formação do atuário no mercado de trabalho. A minha motivação para a disciplina é me aprofundar nos assuntos financeiros e estar a par dos conceitos utilizados no mercado, a fim de compreender o cenário econômico do Brasil. Portanto, como monitora, faço um estudo aprofundado da disciplina para conseguir auxiliar da melhor forma possível os alunos do período em questão. Para os alunos que cursam e estão cursando essa disciplina, é necessário que haja também um aprofundamento dos conceitos visto em sala e na monitoria, para estar a par dos assuntos, né, do mercado de trabalho também. Os objetivos, né, o objetivo dessa disciplina em questão é permitir o conhecimento da matemática financeira aos futuros profissionais de atuária, uma vez que o atuário trabalha com provisões que envolvam cálculos de valor presente e valor futuro, como, por exemplo, cálculos atuariais de prêmio, de anuidade, de reservas atuariais também. A metodologia aplicada como monitora está dividida em três partes. A primeira de todas é uma lista semanal, que ela é entregue uma semana após o conteúdo dado para o professor. Um grupo do WhatsApp que eu não deixei de abrir mão, não abri mão do grupo do WhatsApp, porque eu acho muito necessário esse contato direto com os alunos, e eu acredito que por mais que o Google
o Google Classroom seja uma ferramenta muito boa. A maioria das pessoas não tem ela no telefone, o WhatsApp está sempre ali, né? E outra, né, caso não tenha a possibilidade de ir presencialmente, que toda terça-feira na sala 610 eu tô dando aula, sempre que possível. Dando aula não, monitoria. Quando não é possível, eu abro um Google Meet e tiro as dúvidas pertinentes daquela lista da semana. Os resultados parciais, eles têm como base um formulário que eu enviei para a turma do período passado, e com base nesses resultados, eu encontrei algumas porcentagens, né? 68,7% dos alunos avaliaram o ensino continuado, no que refere às listas, né, que a gente passa, como muito bom. 81,9% dos alunos avaliaram em muito bom a criação do grupo do WhatsApp. 78,3% dos alunos avaliaram o desempenho da monitora excelente. Isso para mim é muito bom, aumentou bastante com relação ao ano passado. E essas são as referências usadas para as aulas e para a monitoria também. Isso é tudo, espero que gostem, tenham uma boa semana. Olá, eu sou Andrés Marcos e estarei apresentando meu relato de monitoria deste primeiro período de 2023. Começando pelo sumário. Primeiramente vem a introdução, depois a motivação para ter imitado o monitor, depois o objetivo a ser alcançado pela monitoria, depois a metodologia que foi aplicada, depois os resultados obtidos e, por fim, as referências. Agora, as disciplinas que a monitoria, nas quais a monitoria era aplicada eram técnicas e práticas de programação, algoritmos e programação matemática. A monitoria teve o início de suas atividades no dia 5 de maio de 2023 e o término no dia 22 de julho de 2023. As motivações para eu entrar na monitoria eram basicamente desenvolvimento pessoal, aprimorando meu próprio entendimento da matéria, melhorando meus métodos de ensino e explicação e praticar planejamento de aula, que é basicamente tudo que eu vou usar em estágio futuramente. E o outro fator era eu gostar de ajudar outros alunos com dúvidas, que já é algo que eu tenho experiência desde o ensino fundamental. Objetivo é o que eu chamo brincando de o sonho do monitor, que é melhorar o aproveitamento dos alunos nas matérias de programação, porque afinal estamos no curso de computação, então a programação é uma parte muito importante dela e vai ser usada futuramente. Aumentar a taxa de aprovação, que vem como consequência de melhorar o aproveitamento dos alunos. E, por último, auxiliar na evolução das disciplinas do curso. Agora, a metodologia que foi aplicada, primeiramente foi feita uma pesquisa quanto aos melhores horários possíveis para os alunos irem às sessões de monitoria, que foi enviado um formulário para eles com esses horários e eles votaram nos melhores possíveis, considerando que os horários eram já feitos pensando nesses horários que eles já tinham aula. Já que eles são do primeiro período, eles são obrigados a pegar as mesmas matérias que todo mundo. Então, por meio dessa pesquisa, o melhor resultado que foi obtido foi as quartas, de 2 a 4. O formato das sessões era presencial na UF ou remoto via WhatsApp, Google Meet ou Discord. Com 4 tipos de sessão. A primeira era de dúvidas, que os alunos vinham com suas dúvidas para serem resolvidas. Aí, o segundo tipo de sessão era de exercícios, que era basicamente resolver uma lista de exercícios todo mundo junto. O terceiro era uma aula de reforço, para caso os alunos estivessem precisando, estivessem com muita dúvida em uma matéria específica, era feita uma aula completa a mais sobre esse assunto para tentar resolver essas dúvidas. E por último, uma revisão, que é basicamente uma revisão para a prova. É feito na sessão anterior à prova. Porém, tinha uma baixa presença nas sessões, então a metodologia teve que ser alterada por causa disso.
Nova metodologia. A nova metodologia, basicamente, vai manter as sessões presenciais semanais para aqueles alunos que podem vir e que têm preferência para ver uma aula presencial. Também, outro objetivo é incentivar os alunos a tirarem dúvidas por meio remoto, já que eles podem tirar essas dúvidas a qualquer hora e não precisa estar presencial para poder resolver isso. E por último, focar no desenvolvimento de conteúdos suplementares, tais como as listas de exercício e apostilas. Os resultados foram 25 exercícios desenvolvidos em conjunto com os professores, uma mini apostila sobre os fundamentos de Structure, e está em desenvolvimento uma apostila com 5 capítulos, 7 tópicos e 4 exercícios sobre busca binária. E, além disso, está sendo feita uma apostila para explicar de forma resumida os assuntos abordados na matéria de programação, que servirá de resumo tanto para os alunos desta matéria da apostila, quanto para os alunos em estrutura de dados que estão em alguma dúvida que não foi sanada anteriormente. Essas são as referências e obrigado pela atenção. Meu nome é Madalena Teixeira Fulgêncio. Eu sou aluna atualmente esperiotizada do curso de bacharelado em matemática no INFES e eu vou estar falando um pouco sobre o projeto de monitoria que eu faço parte. O nome do projeto é Matemática Pura, Análise e Topologia, e ele abrange as disciplinas de Análise Matemática 1 e 2 e Topologia. Eu tenho como orientadora a professora doutora Sandra Machado de Souza Lima. As disciplinas de Análise Matemática e Matemática 1 e 2 são disciplinas obrigatórias dos períodos finais do curso de Matemática, Bacharelado e Licenciatura. Enquanto a topologia, ela é uma disciplina obrigatória do último período do curso de matemática, bacharelado. E por serem disciplinas voltadas para a matemática pura, e principalmente por ser o primeiro contato que o aluno tem com essa matemática pura, a maioria deles possui muita dificuldade em compreender os conceitos, as definições e as aplicações dessas disciplinas. Com isso, o projeto de monitoria ele consiste em facilitar essa aprendizagem. Motivação e objetivo. Motivações: ajudar e troca de conhecimento. Eu vi no projeto uma forma de ajudar os alunos e até mesmo de incentivá-los, pois a maioria deles desistem dessas disciplinas logo no início do curso. E também de poder passar um pouquinho do conhecimento que eu adquiri na universidade. Interesse e busca do aperfeiçoamento da disciplina. Apesar de ter sido uma disciplina que eu também tive um pouco de dificuldade no início, eu me interessei pelo projeto porque eu vi nele uma forma de me aprofundar e de aprender um pouco mais, com os objetivos de sanar as dúvidas dos alunos, auxiliar na resolução de exercícios e incentivar os alunos a estudarem da forma correta. Ou seja, de mostrar para o aluno que para que ele aprenda essas disciplinas, consiga fazer uma boa prova, ele não precisa decorar as demonstrações, ele precisa entender e absorver o máximo do conteúdo, das definições, e não ficar preso em decorar as demonstrações. A metodologia utilizada são os encontros semanais fixos de 2 dias, com duração de 2 horas, onde a gente conversa um pouco sobre as definições que os professores dão em aula, sobre as listas de exercício. Fazemos também algumas revisões de conteúdos de disciplinas passadas, com alguns conceitos que o aluno precisa saber para poder ir bem nessas disciplinas. E também os encontros excepcionais, que são os encontros onde os alunos não conseguiram aprender alguma definição, não conseguiram entender alguma definição, algum exercício. Então, a gente faz esses encontros excepcionais. E comunicação via WhatsApp e e-mail. Eu estou sempre disponível para qualquer dúvida que o aluno tenha com relação à definição, à lista.
E as resoluções das listas, elas são feitas, né, em conjunto com os professores, que têm me auxiliado bastante também. Os resultados parciais. Até o momento, né, a procura pelas aulas estão sendo muito satisfatórias, os alunos mostram bastante interesse e eu tenho tido bons feedbacks em relação à explicação. Essas são as referências que eu estou utilizando. Obrigada pela atenção. Oi, eu sou Yane Fidalgo, sou monitora de Matemática e Raciocínio Lógico e de Métodos Quantitativos Aplicados. Estou aqui para começar minha apresentação da semana de monitoria. Essa apresentação está dividida em introdução, motivação, objetivos, metodologia, resultados parciais e referências. Começando pela introdução, a professora responsável pela matéria é a Monique Barreto. Ela é graduada em Ciências Econômicas pela UF, mestre e doutora em Economia também pela UF. E a monitora responsável, que sou eu, Yane Fidalgo, sou graduanda em Ciências Contábeis pela UF, atualmente estou no 6º período, sou monitora de Matemática e Raciocínio Lógico e de Métodos Quantitativos Aplicados. Minha motivação pelo processo de monitoria é contribuir com o processo de aprendizagem dos alunos, principalmente em matemática, que é uma matéria que eu sempre gostei e sempre tive facilidade. Também desenvolvimento pessoal, aumento de habilidades interpessoais e aproximação com a prática. Os objetivos é ajudar com as dúvidas obtidas após a apresentação do conteúdo pelo professor, auxiliar os alunos com exercícios propostos e na preparação para as provas, fazer resumo do conteúdo pontuando as partes mais importantes para um melhor aprendizado e oferecer suporte ao professor e aos alunos. No semestre passado, minhas monitorias eram divididas em 2 dias. No primeiro dia, eu fazia resumo da matéria que foi dada na semana anterior pelo professor. Eu pontuava os pontos mais importantes, relembrava eles da resolução de exercícios e no segundo dia eu realizava exercícios junto com eles. A metodologia usada é um material didático criado pelo professor, resumos elaborados pela monitora, resolução de exercícios propostos pelo professor e grupo no WhatsApp e ajuda com dúvidas de forma online e individual. Muitos alunos eles não conseguiam estar presentes presencialmente nas monitorias, então eu oferecia suporte a eles pelo WhatsApp. Muitos me mandavam questões para realizar, questões que não conseguiram, matéria que não entendeu. Então eu ajudava eles mandando áudio, mandando fotos de resolução de exercício, tudo via online e de forma individual para cada um. Os resultados que a gente teve com a disciplina de Matemática e Raciocínio Lógico no semestre passado, a gente tinha um total de 57 alunos, 66,6% dos alunos foram aprovados sem ir para VS, 16 alunos foram reprovados, infelizmente, 28% dos alunos não atingiram média maior do que 4 para realizar a VS. Porém, tivemos 100% de aprovação dos alunos que frequentavam as monitorias. As referências usadas para montar essa apresentação. E foi isso, muito obrigada! Olá, eu sou Alice Maria, monitora da disciplina Direito Constitucional 3, ministrada pela professora Fabiane Manhães e vinculada ao projeto de monitoria O Poder Judiciário e o Controle de Constitucionalidade das Normas. O que me trouxe à monitoria foram as minhas aspirações profissionais na docência, mas o que me trouxe ao Direito Constitucional 3 foi a minha maior afinidade com os temas tratados nessa disciplina.
O objetivo geral do nosso projeto é promover um estudo completo sobre os temas tratados, o que ocorre através dos 3 eixos centrais que instruem e estruturam o trabalho da monitoria, quais sejam a elaboração de materiais complementares e de apoio, disponibilizados semanalmente, um com conteúdo, outro com jurisprudência e discussões doutrinárias e outro com exercícios e gabaritos comentados, a realização de encontros semanais após as aulas regulares, o que dura entre 40 minutos a 1 hora, e a resolução de dúvidas para além da sala de aula, através dos canais de comunicação disponibilizados aos alunos. A partir de então, nós podemos definir os objetivos mais específicos do nosso projeto, como promover o engajamento da turma na disciplina, auxiliar os alunos na construção do conhecimento ao longo do semestre e possibilitar um processo de aprendizagem que valorize a capacidade crítica e analítica dos alunos. Para tanto, foram pensadas estratégias a partir da observação das dificuldades da turma na disciplina, com o objetivo de promover um processo educativo mais efetivo. E eu destaco logo de início que utilizei como instrumento de apoio as plataformas Google Classroom, Google Drive e Minha Biblioteca. O mapa da aula foi uma estratégia pensada para melhorar o engajamento da turma na disciplina. E é com essa estratégia que eu inicio todos os encontros da monitoria, já apresentando as questões centrais da aula e revisando ponto por ponto através de um mapa mental. Essa estratégia facilita na associação de conceitos e temas, na fixação do conteúdo pelos alunos, na visualização geral do conteúdo e, é claro, na identificação de dúvidas pela turma. As apostilas dinâmicas de jurisprudência e discussões atuais reúnem num só material teses jurisprudenciais, simuladas e discussões doutrinárias, e eu procurei fazer um recorte dos últimos 5 anos, possibilitando aos alunos o aprofundamento no conteúdo tratado em aula. São dinâmicas porque são recheadas de links, o que permitem aos alunos acessarem o teor dos acórdãos, livros e outros sites eletrônicos para complementar aquilo que está disposto na apostila. Todas essas informações são levadas à sala de aula nos encontros da monitoria. As revisões por questões, solução de exercícios disponibilizados uma semana antes aos alunos, abordando os temas da aula anterior, solucionando então as dúvidas que possam ter restado e aprofundando os temas para os alunos. As apostilas dinâmicas com conteúdo explicado e sistematizado aborda tudo aquilo que foi dito em sala de aula de forma completa e sistematizada. A monitoria se preocupou também com a elaboração de materiais complementares, como este que aborda os informativos do Supremo Tribunal Federal, apresentando esse instrumento que é relevante não só para o estudo para concursos públicos, mas que pode ser interessante também para realizar e encontrar um tema de pesquisa. O Drive da turma foi explorado de modo a criar um ambiente compartilhado, onde não só eu, enquanto monitora, posso incluir materiais e atividades, mas também os alunos são incentivados a fazê-lo, de modo a criar um ambiente compartilhado, onde um auxilia o outro nesse processo de aprendizagem ao longo do semestre. Os resultados parciais obtidos até o presente momento são uma turma mais engajada nas aulas, um estreitamento da relação da monitoria com a turma, com alunos menos inibidos a perguntar, fomentar discussões, manifestar suas opiniões, um estímulo ao estudo contínuo a partir dos materiais disponibilizados semanalmente, alunos mais incentivados e interessados na matéria e, é claro, um estudo completo e bem organizado. As referências gerais utilizadas para as atividades são os livros do professor Pedro Lenza e Flávio Martins, os sites do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça como fontes de pesquisa e, é claro, a nossa Constituição Federal. Pela atenção e disponibilidade, muito obrigada. Olá a todos, essa é a apresentação da Monitoria de Matemática Financeira e Gestão Financeira 1 e 2. Meu nome é Larissa Peçanha Brasil e eu estou cursando o 8º período de Administração na Universidade Federal Fluminense, em Macaé. O orientador dessa monitoria é a professora Daniele Fernandes Rodrigues. Em introdução,
O ensino de matemática financeira e gestão financeira enfrenta desafios significativos, incluindo a interpretação inadequada de informações, a dificuldade na aplicação de fórmulas matemáticas e a resolução de cálculos simples. Muitas vezes, esses desafios têm raízes nos primeiros anos da educação, desde o ensino fundamental. Essas dificuldades representam um obstáculo para a formação dos estudantes de administração, tornando essencial que, além de um professor, os alunos tenham acesso a um monitor para ajudá-los a superar essas dificuldades e preencher as lacunas em seu aprendizado. Ademais, a monitoria não beneficia somente os alunos, mas também o monitor responsável, contribuindo para o seu aprendizado, desenvolvimento de habilidades interpessoais e também para despertar o seu interesse na carreira docente. A motivação da monitoria é auxiliar no desenvolvimento da aprendizagem, desenvolver o lado pessoal e profissional dos alunos e do monitor, aprimorar as competências interpessoais e estimular o interesse pela prática docente. Os objetivos da nossa monitoria: esclarecer as dúvidas dos alunos sobre a disciplina, simplificar a explicação da matéria para maior entendimento, auxiliar com a resolução de exercícios e trabalhos atribuídos pelo professor, auxiliar na procura por questões para aplicação na sala de aula, reforçar o conteúdo através da prática de novos exemplos e questões parecidas com aquelas que são dadas em sala de aula, ajudar na compreensão da importância e da aplicabilidade do conhecimento da matéria no dia a dia. A metodologia utilizada nessa monitoria é aulas presenciais para esclarecer dúvidas e também explicar o conteúdo, resolução de exercícios, utilização de material didático disponibilizado pelo professor, utilização de trechos de livros presentes na bibliografia montada pelo professor, esclarecimento de dúvidas individualmente, revisões para provas e trabalhos utilizando o Google Meet e também grupos de WhatsApp para poder ter uma comunicação mais assertiva. Resultados parciais. Foi distribuído um formulário para os alunos das disciplinas de Gestão Financeira 1 e 2 e de Matemática Financeira em 2023. O formulário foi disponibilizado através do Google Forms e continha 7 perguntas, sendo 6 de resposta obrigatória e objetiva e uma opcional e aberta. A participação dos alunos foi voluntária e as respostas coletadas foram de forma anônima. Em uma escala de 1 a 5, quanto a monitoria te ajudou a sanar suas dúvidas? 66,7% das pessoas que responderam esse formulário acreditam que a monitoria ajudou muito a sanar suas dúvidas. Em uma escala de 1 a 5, como você avalia a didática do monitor? 66,7%, novamente, avaliou a didática do monitor como muito boa. Em uma escala de 1 a 5, quanto a monitoria te auxiliou na resolução de exercícios e atividades? Mais uma vez, 66,7% dos alunos acredita que a monitoria auxiliou muito na resolução de exercícios e atividades. Em uma escala de 1 a 5, quantos recursos utilizados pelo monitor atenderam às suas necessidades? 61,1% acredita que atendeu bastante às necessidades. Em uma escala de 1 a 5, quanto a monitoria te auxiliou no entendimento da matéria? Novamente, 61,1% acredita que a monitoria auxiliou muito no entendimento da matéria. E em uma escala de 1 a 5, quanto a monitoria contribuiu para a melhoria da sua nota final? 66,7%, ou seja, 12 pessoas, acreditam que a melhoria da nota final foi bastante influenciada pelas aulas de monitoria. Aqui eu separei alguns comentários livres que os alunos deixaram na 7ª questão. Sempre que assisti uma monitoria, tinha total liberdade de perguntar e a explicação dada foi didática de modo com que simplificasse as questões de dúvida. Excelente, faz total diferença para nós alunos. Ótima monitora, sempre disposta a ajudar e tirar dúvidas. Monitora solícita nas mensagens no WhatsApp e sempre disposta a dar um jeitinho para ajudar. Sou grata ao benefício de termos monitoria. Por fim, as referências utilizadas na montagem desse slide. E agradeço a todos pela atenção. E esse é o fim da apresentação. Olá, meu nome é Bruno Basso, eu estou atuando como monitor da disciplina Estudos da Literatura do curso de Produção Cultural do Polo de Rio das Ostras da UF, com orientação da professora doutora Rossi Alves. E esse vídeo é para apresentar um pouco da trajetória, do processo, do trabalho que a gente vem construindo juntos na disciplina. Estudos da Literatura é uma disciplina fundamental para a graduação de um profissional do campo da produção cultural. A partir de autores como Antônio Cândido, Beatriz Rezende e Josefina Ludmer, os alunos estabelecem contato com uma visão ampliada e plural da literatura, que é fundamental para o entendimento dos diversos formatos que a narrativa toma na contemporaneidade.
Já há tempos que a escrita poética se libertou da encadernação e tomou conta do cenário urbano através das mais diversas plataformas de expressão, como os muros com grafites, pichos e lambes, as rodas de slam, rap e diversos outros movimentos culturais que dão literalmente voz às possibilidades de literatura através da oralidade, e também o espaço digital das redes sociais, que atua como mais uma via de possibilidade de expressão dessas narrativas. Juntamente com autores contemporâneos como Ferrez, Marcelino Freire, Patrícia Mello, Conceição Evaristo e muitos outros, expandimos ainda mais esse debate para a literatura marginal. Busca-se evidenciar o espaço plural do campo literário e as novas possibilidades da escrita literária no Brasil, salve Beatriz Rezende, que já há algum tempo não é mais um campo de exclusão, embora seja ainda bastante excludente. A disciplina atua diretamente contra a hegemonia e o elitismo que tentam podar e limitar as possibilidades de manifestação literária. O meu papel nessa trama é atuar como uma ponte entre os alunos e o conteúdo, auxiliando a professora doutora Rossi Alves nessa jornada por um conhecimento plural, descentralizado, diverso e muito, mas muito mesmo, possível. Falando um pouco das minhas motivações, desde o começo da minha graduação, eu tenho vontade de viver a experiência universitária dentro da UF da maneira mais proveitosa possível, e eu tenho plena certeza que o programa de monitoria vem para somar demais nesse sentido. Dentro da monitoria, eu experencio meu primeiro contato com a docência. Eu acredito que academicamente isso seja essencial para minha formação enquanto profissional do meio da cultura. Eu acredito que a ponte capaz de levar o indivíduo a uma educação libertadora esteja dentro do campo das artes. E poder atuar como monitor da disciplina de Estudos e Literatura com a orientação da professora Rossi é extremamente gratificante nesse sentido. Eu acredito muito no poder transformador da arte, eu acredito muito no poder transformador da educação. Eu acredito mais ainda quando esses dois universos que já são tão próximos se colidem de vez. Os objetivos. Juntamente à professora, participar de reuniões para planejamento e adaptação de planos de aula, auxiliar na execução das aulas, atuando de maneira ativa para que o planejamento seja alcançado e executado da melhor forma, ler previamente a bibliografia da disciplina, a fim de auxiliar nos debates, tirar possíveis dúvidas e também auxiliar na produção de resenhas críticas dos textos. Me manter à disposição dos alunos dentro e também fora da sala de aula, a fim de alcançar os objetivos do item anterior. Auxiliar na dinamização das aulas, trazendo propostas de adaptação do plano de ensino a fim de alcançar os alunos de maneira dinâmica e objetiva. Auxiliar na correção de atividades produzidas pelos alunos, coletar e distribuir os materiais didáticos referentes às aulas, como textos, vídeos e músicas que venham a somar no aprendizado. Coletar e exibir os materiais multimídias produzidos pelos alunos nas atividades propostas, auxiliar também na memória e atenção dos alunos, quanto a prazos de entrega de atividades e materiais, organizar e arquivar notas dos alunos para eventual necessidade de reacessar essas notas em semestres posteriores. A metodologia se divide em 3 momentos: o que é feito antes da aula, o que é feito durante a aula e o que é feito após a aula. O que é feito antes da aula? Reunião com a professora responsável para a definição do plano de estudos, encaminhamento dos textos base uma semana antes da aula em questão, me colocar à disposição dos alunos para eventuais dúvidas prévias, como também receber os trabalhos que serão exibidos em aula. Em dias que haja palestras, auxiliar no planejamento de logística quanto ao horário e organização da mesa de coffee break. Me manter à disposição também da professora para o caso de eventuais adaptações de aula, que necessitem do meu auxílio. O que é feito durante a aula? Comparecer a todas as aulas, projetar os materiais didáticos e referenciais no telão, mediar os debates e auxiliar na execução das atividades em sala. O que é feito após a aula? Postar no Google Classroom as orientações para as atividades quando houver, postar no Classroom materiais referenciais complementares quando forem citados durante a aula, professor ou alunos, me colocar à disposição para toda e qualquer dúvida que surja dos alunos, auxiliar a professora na correção de atividades e organização das notas, assim como me manter à disposição da professora para a definição dessas notas quando for necessário. Os resultados parciais. As atividades vêm sendo desenvolvidas de maneira muito satisfatória. Os objetivos práticos e teóricos aula a aula são sempre alcançados. O planejamento vem sendo cumprido como foi formulado o parecer, e isso se reflete de maneira direta nos trabalhos que são desenvolvidos pelos alunos. Questões práticas e subjetivas vêm sendo trabalhadas de modo dinâmico e com forte participação ativa dos alunos. Através dos trabalhos que nos são entregues, fica clara a compreensão dos temas que são expostos e abordados. O curso de produção cultural conta sempre com um corpo docente que é proativo, que é criativo, cooperativo, e essa lógica se mantém confirmada também com os alunos que se inscrevem na disciplina de Estudos da Literatura, graças principalmente à didática aplicada pela professora doutora Rossi Alves e seu modo de expor os temas, sempre com abertura para a participação discente num ambiente de aprendizado horizontalizado que provoca, sim, o despertar do aluno para o pensamento crítico. Aqui eu vou passar rapidamente pelas referências. Não vou me atentar muito para falar tópico a tópico. E é isso. Muito obrigado pela oportunidade. Qual a função de um monitor? A meu ver, ele presta um suporte aos alunos, deixando a disciplina mais simples enquanto auxilia o professor, facilitando suas funções e possibilitando que as aulas sejam mais personalizadas e didáticas sem que isso sobrecarregue o docente. Esses foram, então, os objetivos que tracei para minha atuação. Para cumprir essa função da melhor maneira possível, a primeira atuação, sempre decidida em conjunto com a orientação do professor Douglas,
foi a criação de um grupo mais informal no WhatsApp, que se tornou realmente uma ótima ferramenta de voz para os alunos. Lá eu me esforcei para criar um espaço realmente acolhedor, onde os alunos não só podiam, mas eram encorajados a compartilhar suas queixas, preocupações e dúvidas. Ali, eles não compartilharam apenas questões relacionadas ao funcionamento da disciplina, mas também coisas relacionadas ao conteúdo que estudamos. O grupo se tornou uma ferramenta essencial, onde são feitos lembretes de leituras que se aproximam, datas das provas, alterações no local e horário das aulas e até mesmo avisos importantes do professor. Também foi um canal excelente para oferecer feedback e dicas valiosas para os fóruns, uma das formas de avaliação do professor que instiga os alunos a debaterem sobre um tema, respondendo uma pergunta do tema da aula, e, principalmente, era uma ponte, mesmo que indireta, entre os alunos e o professor, o que ajudou a evitar preocupações e solucionar problemas de maneira bastante rápida, sem sobrecarregar a caixa de e-mails do professor. Ao longo do tempo, o grupo se tornou um espaço vital para os alunos que, como estão no início do curso, tinham dúvidas não só sobre a disciplina, mas também sobre o funcionamento geral do curso de Direito e da faculdade. Não foi somente no espaço virtual que nós buscamos enriquecer a experiência dos alunos, mas também, como sugestão do professor, ofereci uma aula extra, um convite à reflexão profunda sobre os contextos históricos estudados, procurando afastar pensamentos e considerações simplistas, além de possibilitar a compreensão da importância do estudo do direito da antiguidade. E claro, quando as provas se aproximaram, nos reunimos mais uma vez para fazermos revisões. Aqui o foco estava em entender como estruturar boas respostas, revisitar os textos fundamentais e esclarecer quaisquer outras dúvidas. Também oferecemos correções para todas as atividades feitas pelos alunos, não apenas uma nota, mas um comentário, especificando e identificando os acertos e erros para auxiliar nas próximas atividades. E quanto ao professor, meu objetivo maior foi buscar facilitar a sua jornada educacional. Apliquei a segunda chamada para aqueles alunos que precisavam, evitando que fosse necessário cancelar a aula, transmiti avisos importantes em tempo real e forneci feedback sobre receptividade e comportamento da turma em relação às atividades e aulas. Prestei auxílio nas eventuais adaptações que tinham de ser feitas para atender a necessidade dos alunos e, por fim, também desenvolvi uma planilha automatizada que continha todas as notas dos alunos em todas as atividades, proporcionando uma visão clara e simplificada do progresso de cada um. O resultado foi muito positivo, conseguimos resolver todos os eventuais problemas que surgiram de forma bem rápida, todos os exercícios foram corrigidos e contaram com uma análise detalhada. A comunicação entre o professor e os alunos ficou rápida e simples e os próprios estudantes agradeceram diversas vezes pelo apoio prestado a ele. A turma do primeiro semestre, em uma pequena avaliação da monitoria feita informalmente, considerou todas as medidas extremamente eficazes e consideraram que o apoio da monitoria foi fundamental. Quanto ao segundo semestre, os agradecimentos e os elogios pela ajuda deram até o momento a sensação de dever cumprido. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Esther Sabino Soares, eu sou monitora da disciplina de Fundamentos do Direito Processual, orientada pelo professor Fernando Gama, e o meu projeto de monitoria é intitulado Construção em Processo, que é o devido processo legal. Nesse vídeo, eu vou demonstrar para vocês quais são as motivações, os objetivos, nossa metodologia, quais resultados nós tivemos do primeiro semestre de 2023 e quais são as referências utilizadas nessa disciplina. Referente a motivação e objetivos, primeiramente, de uma forma pessoal, tenho por objetivo ter essa experiência com a docência, que para mim é muito importante. Eu nunca quis somente passar como aluna pela faculdade, eu queria ter um momento de estar do outro lado, auxiliando um professor, e desenvolver essa forma de passar conhecimento para outra. Nós temos também por objetivo auxiliar no desenvolvimento dos alunos. Essa é uma matéria que ela é apresentada a todo momento de uma forma crítica, então a gente busca que os alunos também desenvolvam esse pensamento crítico. Nós também objetivamos facilitar a comunicação entre o aluno e o professor. Nem sempre o aluno ele tem um contato tão grande, nem sempre ele se sente aberto para tirar dúvidas, então a monitoria ela serve também para criar essa ponte e dar mais liberdade ao aluno para ele fazer questionamentos e tudo mais. Como também a gente tem por objetivo despertar o interesse e a participação ativa dos alunos. Por meio de alguns métodos, que vão ser explicados mais à frente, a gente quer que o aluno ele fique instigado. Nem sempre ele faz 1, 2, 3 matérias, ele faz 5, 6, 7, 10 matérias no semestre. Então, para não ser só mais uma matéria feita, a gente tem alguns métodos para instigar ele e fazer com que a participação dele seja maior. Por metodologia, nós temos o quê?
A todo momento os alunos eles têm acesso a artigos, né? São leituras, nós dizemos como leituras obrigatórias e complementares. O professor disponibiliza artigos referentes àquela matéria do dia, né? Como forma do aluno ir além daquilo que está na doutrina, né? E também ser uma forma de ver a matéria de uma forma mais específica. Eles também possuem jurisprudências, né? Acesso a jurisprudência para entender a prática daquilo que eles estão vendo em sala de aula. Nós também temos uma atividade de revisor e relator, onde nós escolhemos 2 alunos para falarem sobre aquele artigo do dia, né? Isso é uma forma de criar um debate, criar uma participação maior. Nós também disponibilizamos listas de exercícios para que os alunos eles fixem as matérias dadas, como também nós temos os plantões de monitoria, né? O meu WhatsApp ele fica disponível para os alunos a qualquer momento, né? Tirarem dúvidas. Então, sempre nós estamos abertos, né, aos alunos para qualquer dúvida, qualquer questão em aberto que tenha ficado. Referente aos resultados parciais, a partir disso, né, a partir da metodologia que a gente implementou, nós vemos, visto que, de uma forma pessoal, novamente, né, houve uma atualização do meu conhecimento e uma aprimoração da minha oratória, que para mim é muito importante, tanto no meio acadêmico quanto no profissional. A gente também percebe dos alunos que há uma maior participação em sala de aula e eles conseguem identificar a matéria no dia a dia deles, isso que para nós também é muito importante. E a gente conseguiu também ver que a gente consegue auxiliar no desenvolvimento do pensamento crítico e a sanar as dúvidas deles, né? A partir do momento que há uma participação maior, eles conseguem apresentar mais pontos, então a gente está sempre debatendo com eles, e nós também conseguimos ver que há muitos feedbacks positivos referente, né, a essa forma que nós adotamos, como também nas provas a gente percebe que há boas construções nas fundamentações. E aí, por fim, referente às referências, né, o professor Fernando Gama, ele ele apresenta, né, uma vasta doutrina para os alunos, né, se tiver a vontade a qual autor seguirem, né. Então, ele tem aí o Aracne de Assis, o Cândido Rangel Dinamarco, que é um doutrinador muito forte nessa área de teoria do processo, o Luiz Guilherme Marinoni e o Nelson Nery Júnior, né, que vai ser mais específico quanto aos princípios do processo na Constituição. E aí, além disso, né, o professor também ele apresenta artigos, né, como eu disse, para cada aula. E referente à aula do meu plano de aula, referente ao contraditório e à ampla defesa, né, ele disponibiliza 3 artigos muito bons, né, que é esse do Flávio Pedron, do Martônio Montalverne e do Leandro Luiz Caminho. Bom, é isso. No mais, agradeço e desejo uma boa tarde. Olá, pessoal. Eu sou a Gabriela, monitora do projeto STA-A0008, da disciplina de Matemática Financeira, e estou muito animada em compartilhar um pouco sobre as minhas aulas de Matemática Financeira e minha jornada como monitora. Para começar, a matemática financeira é uma disciplina incrivelmente importante que se aplica a todas as áreas da nossa vida, sendo também muito importante na formação de um administrador. Desde o planejamento financeiro pessoal até a gestão de grandes empresas, os princípios da matemática financeira são fundamentais. Minha motivação para ensinar matemática financeira vem da crença de que todos devem ter o conhecimento necessário para tomar decisões financeiras sólidas. Quando eu cursei a disciplina, notei como esse conteúdo era difícil para a maioria das pessoas, vendo muitos colegas chegando até a verificação suplementar ou passando de período sem de fato absorver como as finanças estão presentes em todas as coisas. Por isso, o meu objetivo é tornar esse tópico aparentemente complexo mais acessível e compreensível para todos os meus colegas e estudantes. Por isso, estruturei minhas aulas para que fossem claras e práticas. Começo abordando conceitos básicos, como juros simples e compostos, para construir uma base sólida. Daí, avançamos para tópicos mais avançados, como avaliação de projetos e cálculos de inflação. Como ferramenta essencial para as aulas, eu elaboro, junto com o professor, listas de exercícios, cobrindo todo o conteúdo da semana e posto no Classroom. Utilizo do horário das aulas de monitoria para tirar dúvidas sobre essas listas. Também corrijo as resoluções enviadas nas tarefas do Classroom para também ajudar os alunos que não podem comparecer às aulas. Durante a monitoria, aprendemos a desenhar o diagrama do fluxo de caixa, muito útil para resolver as questões, e a manipular a calculadora HP12C, ferramenta muito importante para cálculos financeiros
dentro da faculdade e também fora dela. Além disso, também aprendemos a elaborar as contas dentro do Excel, uma ferramenta moderna e muito utilizada no mercado de trabalho. Com essas ferramentas, conseguimos tornar o estudo de matemática financeira mais ágil e simplificado. O que eu acho legal sobre a monitoria é que, além de eu poder ajudar meus colegas, também ponho à prova o meu conhecimento da disciplina, constantemente tendo que rever alguns conceitos e explicar por um método diferente do que eu aprendi, para possibilitar a compreensão de todos os alunos. Até agora, eu tenho visto um grande progresso nos meus colegas estudantes. Eles estão ganhando confiança em suas habilidades de cálculo financeiro e estão começando a resolver as questões de forma mais embasada. Recebo muitos retornos de como as dúvidas deles sobre a calculadora HP12C foram sanadas durante as aulas de monitoria. Eles também criaram a boa prática de montar o diagrama de fluxo de caixa antes de iniciar os cálculos das questões. Além disso, noto que eles estão compreendendo o conteúdo para além de somente resolver as questões, que é muito gratificante para mim como monitora. Para elaborar as aulas e as listas de exercício, tenho como fontes principais o meu caderno da disciplina, de quando eu ainda estava cursando, materiais atuais e antigos do professor Ariel Levy e o livro Matemática Financeira Objetiva e Aplicada, 6ª edição, do Abelardo de Lima Puccini. Bom, obrigada por assistir ao vídeo. Vamos continuar aprendendo e crescendo juntos nessa jornada de matemática financeira.